Não tem ninguém nas ruas. As cidades estão vazias, apenas algumas crianças brincando. Está todo mundo dentro das casas ou dentro das sinagogas. Israel parece até uma cidade fantasma, pouca movimentação. Mas, de repente, sirenes começam a tocar, uma histeria, e homens começam a sair das sinagogas, começam a sair das casas. Alguns que eram religiosos começam a viajar de carro, que está terminantemente proibido no judaísmo, em Shabbat ou na festividade, ou em Yom Kippur, viajar de carro. O que tinha acontecido? Estamos no dia de Yom Kippur, dia do perdão, dia da expiação do ano 1973. Todo mundo estava fazendo diferentes coisas no dia de Yom Kippur, muitos orando, muitos em casa, e o exército egípcio acabava de invadir a península do Sinai e estava começando a ganhar várias batalhas contra Israel. Nesse dia, a guerra de Yom Kippur estava começando. Meu nome é Ariel Horowitz, eu sou diretor da Moriah International Center, uma instituição acadêmica israelense que desenvolve programas presenciais aqui em Israel, o que nós chamamos de turismo acadêmico. Ou seja, você caminha, passeia, visita, mas você aprende junto com historiadores, arqueólogos, professores biblistas, pessoas muito, muito capacitadas em português ou em espanhol, em alguns casos, e no final você recebe certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém, entre as 100 universidades mais importantes do mundo. Aqueles que não podem ou ainda não querem vir para Israel, vocês têm a opção também de participar dos nossos cursos e documentários online sobre história de Israel, desde os tempos bíblicos até nossos dias. Também recebemos muitos certificados, tudo através de nossa plataforma de cursos e documentários online, Moriah College. Estamos de volta agora no ano 1973, dia de Yom Kippur. Era uma histeria as ruas. Pessoas que estavam em civil levando as roupas militares, os serviços de reserva. Foi uma surpresa para todos, menos para os serviços de inteligência, que já tinha advertido a primeiro-ministro Golda Meir de que podia ter um ataque egípcio e sírio, porque Egito estava atacando a Península do Sinaí, Síria estava atacando nas colinas do Golã. Para os egípcios e para os sírios era uma questão de honra recuperar os territórios que perderam em forma humilhante durante a Guerra dos 6 Dias. E bem tinha muitos sinais, é verdade, mas Golda Meir não acreditou nesses sinais. Não acreditou que os exércitos árabes iam atacar. Do ponto de vista militar, foi uma vitória, talvez a vitória mais importante de Israel, entre as guerras de Israel ao longo da história do Estado. Por que a mais importante? Porque Israel começou perdendo a guerra e conseguiu se recuperar do choque, da quantidade de vítimas, uma quantidade de vítimas muito alta, e conseguiu reverter a situação e conquistar de volta o que tinha perdido no início da guerra. Mas do ponto de vista social, do ponto de vista político, isso foi um terremoto político. Muitos soldados caíram nessa guerra. Muitos caíram por causa do descuido da liderança política de Israel, entre eles Golda Meir, Moshe Dayan e outros. As consequências da guerra de Yom Kippur foram um trauma para a sociedade israelense. Porque além que perderam muitos soldados aqui nessa guerra, de repente Israel entendeu, a sociedade entendeu, que Israel não é tão invencível como se acreditava depois da Guerra dos 6 Dias. Vocês podem entender que tinha uma euforia, uma sensação que ninguém mexe com a gente. Só que na Guerra de Yom Kippur, esse mito ou essa ideia foi
quebrada. E agora, vocês estarão perguntando, e o que tem a ver a guerra de Yom Kippur com a faixa de Gaza, com o conflito palestino-israelense? Espera aí que já vamos. Falamos que foi um terremoto político? Falamos. O que aconteceu? Primeiro-ministro renuncia, ministros renunciam, general do exército renuncia. Tem uma admissão bastante grande. Muitas pessoas que tiveram que demitir, não tinha outra opção. Só que a sociedade israelense estava com muita raiva. E o castigo chegou no ano 1977, quando houve eleições para o parlamento, e por primeira vez em 30 anos, um partido, na verdade, um partido que não é o Partido Laborista, ganha as eleições. 30 anos de laborismo chegaram a seu fim. Começa uma nova força política, um novo movimento chamado Likud, Partido do Likud, liderado por uma figura muito carismática, chamada Menachem Begin. E Menachem Begin começa a receber sinais de Anwar Sadat. Anwar Sadat, presidente egípcio, que começou a dar sinais que ele queria uma aproximação com Israel, de conversas de paz. Na verdade, esses sinais de Anwar Sadat começaram antes da guerra do Yom Kippur. Só que Golda Meir não acreditou. Então, Anwar Sadat tinha que sair para a guerra para recuperar essa honra perdida durante a guerra dos 6 dias. E uma curiosidade que no Egito, até hoje em dia, se celebra a guerra de Yom Kippur como uma vitória, mesmo que o Egito perdeu essa guerra militarmente. E vocês continuam se perguntando o que tem a ver isso com a faixa de Gaza, com o conflito palestino-israelense. Vamos lá. Porque Anwar Sadat já começou publicamente a dizer: olha, eu estou disposto a fazer a paz com Israel. Menachem Begin disse assim: se Anwar Sadat realmente quer a paz, que venha até Jerusalém e eu vou receber ele aqui. Gente, semana seguinte, Anwar Sadat pegou um avião, veio de Cairo para o aeroporto de Ben Gurion, desceu de seu avião presidencial e foi em direção a Jerusalém, porque Jerusalém para o mundo árabe é uma cidade não reconhecida, ou seja, não reconhece a soberania israelense sobre Jerusalém. E Anwar Sadat foi recebido com honras no parlamento israelense, na Knesset, e ele fez um discurso em árabe, chamando a paz, a dar fim a essa guerra, a essa luta, né, e as duas nações fazer a paz. No final de contas, os acordos de Camp David, Israel e Egito assinam a paz. Agora, vocês estão perguntando, e que tem a ver isso com a faixa de Gaza? Vamos lá. A faixa de Gaza, vocês lembram que na Guerra dos 6 Dias, Israel conquista a faixa de Gaza e a península do Sinai. Só que nos acordos de Camp David, Anwar Sadat disse para Menachem Begin: olha, Menachem, eu deixo para vocês presente meu, faixa de Gaza. Agora vocês perguntaram por que um presidente egípcio que vem a recuperar as terras perdidas deixa a faixa de Gaza. Resposta muito simples. A faixa de Gaza sempre foi um ninho de terroristas. Ninho de terroristas que também atacavam o Egito. Justamente depois de assinar a paz, Anwar Sadat foi atacado e assassinado por uma organização chamada os Irmãos Muçulmanos, que são a maioria na faixa de Gaza, hoje representada por grupo Hamas. Então, Anwar Sadat não era bobo, mas Menachem Begin também não era bobo. Ele sabia que estava recebendo um ninho de terroristas, porque os terroristas da faixa de Gaza também atacavam Israel, atacavam o Egito. Ou seja, era um grupo radical muçulmano. Agora, Menachem Begin decidiu: olha, eu prefiro eu controlar Gaza do que outro controle e eu não saiba o que está acontecendo aí. Então Israel aceita controlar a faixa de Gaza nos acordos de Camp David. Cria assentamentos, certamente assentamentos também na Cisjordânia, tinha um monte de assentamentos, colônias israelenses, né, em meio de população palestina, né, até hoje em dia podemos ver esses assentamentos na Cisjordânia. E na faixa de Gaza começa também a ocupação militar, ou seja, continua, na verdade, no ano 67 já tinha assentamentos, então Israel continua desde o ano 67 sem mudanças, só que não devolve essa parte para o Egito. Agora,
a faixa de Gaza esteve em mãos israelenses, controlada por Israel, entre o ano 1967, logo da Guerra dos 6 Dias, e ano 2005. O que acontece no ano 2005? Israel se retira unilateralmente da faixa de Gaza, deixando o poder para a Autoridade Nacional Palestina. Em outro vídeo eu vou explicar quem é exatamente a Autoridade Nacional Palestina. Deixa esse vazio para o governo palestino tomar posse, só que no ano 2007 o Hamas fez um golpe de Estado na faixa de Gaza, expulsando a Autoridade Palestina. Então, desde o ano 2007 e até nossos dias, a organização terrorista muçulmana, Hamas, não terrorista porque eu diga, porque é uma definição também da Europa, Estados Unidos, de Ocidente no geral, essa organização terrorista, desde o ano 2007, já jogou vários mísseis, verdade, caseiros, menos sofisticados, mas com ataques constantes à cidadania israelense. De vez em quando vocês ouvem e veem nas notícias, isso acontece. Agora estamos numa época de paz, que se mantenha por muito tempo, espero, mas começam a atacar. Mas por que Hamas ataca desde Gaza a Israel? Se Hamas sabe que isso não tem nada a ver com a faixa de Gaza. Israel se retirou em 2005. É um lugar totalmente alienado de Israel. Isso não tem nada a ver com isso. Não tem controle, não tem nenhum tipo de influência. Só que, do ponto de vista do Hamas, para Hamas, Israel não existe. Não só que não existe, o que tem hoje em dia, eles chamam isso de uma entidade sionista, tem que sumir, tem que desaparecer, matar a todos, jogar todos no mar e voltar, entre aspas, porque nunca houve um Estado palestino, mas eles acham que houve alguma vez uma Palestina histórica, voltar, se vocês lembram vídeos anteriores, da Palestina mandatória. Então não tem nenhum tipo de diálogo, nesse caso, entre Hamas e Israel. Então isso que o Hamas deseja. Lamentavelmente, a população civil da faixa de Gaza vive em condições realmente muito ruins. Eles são reféns desse grupo islâmico Hamas. Eu vou dizer mais. Muitos culpam Israel. Israel faz um bloqueio. Se Israel realmente fizesse um bloqueio total, a faixa de Gaza estariam todos mortos. Essa é a verdade. Israel ajuda com ajuda humanitária. Permite também o acesso de caminhões com alimentos e com materiais que logo são utilizados pelo Hamas ou Jihad Islâmico, outro grupo, para disparar contra Israel ou para construir túneis subterrâneos para sequestrar soldados ou civis. Essa é a história da faixa de Gaza. Hoje em dia, a faixa de Gaza em mãos do grupo radical islâmico Hamas e a população que mais ou menos 1,5 milhão reféns, lamentavelmente, desse grupo. Certamente, o Egito também bloqueia a faixa de Gaza, porque o Egito não manda ajuda humanitária. O Egito, alguém sai da faixa de Gaza e se atira. Do ponto de vista de Israel, toda a infraestrutura da faixa de Gaza é israelense. Luz, água, etc. Então, eu sempre digo, se realmente Israel gostaria e quisesse maltratar e bloquear realmente os palestinos, teria só fechado a chave da luz e não tem mais energia em Gaza. Mas isso não acontece por motivos humanitários. Pessoal, isso ha sido tudo sobre a faixa de Gaza. Espero que tenham gostado do conteúdo. Nós vamos estar continuando com muitos vídeos aqui nesse canal da Moriá International Center sobre o conflito palestino-israelense, mas também sobre a história, a arqueologia, a Bíblia, lugares fascinantes da terra de Israel, não somente aqui no estúdio que temos aqui em Jerusalém, mas também em sítios, em locais que são fascinantes. Por quê? Porque se vocês não vêm para Israel, a gente leva Israel para vocês. Muito obrigado e não esquecem de se inscrever no canal da Moriá International Center, ativar o lembrete, fazer like, uma curtida também, né? Que vocês vão ser os primeiros a saber sobre as novidades que temos no nosso canal. Muito obrigado e eu mando um grande abraço aqui de Jerusalém.